continuarmos ouvindo do jeito que continuarmos ouvindo, vocês sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. O Instituto Paulo Freire, em São Paulo, reúne um precioso acervo de objetos e livros de e sobre o educador. Lá encontramos um dos 60 projetores de slides que ele mandou vir da Polônia para usar na alfabetização. Foi uma coisa inovadora, né? Totalmente inovadora, porque as experiências de alfabetização incorporavam somente as cartilhas, não havia um material preparado especificamente para o adulto. Em 1963, Paulo Freire foi convidado pelo presidente João Goulart para coordenar o recém-criado Programa Nacional de Alfabetização. Mas com o golpe de 64, alfabetizar com conscientização política passou a ser visto como uma ameaça. Paulo Freire, considerado subversivo, ficou 72 dias preso. Depois foi para o exílio. Foi no exílio que Paulo Freire escreveu sua obra mais conhecida, Pedagogia do Oprimido. O Instituto Paulo Freire tem edições do livro em dezenas de idiomas, alguns ainda não identificados. Nós ficávamos catando pessoas que iam viajar para fora do país, rogávamos que escondessem em algum lugar da sua mala, na volta, algum livro teu. E lemos, estudamos e aprendemos, na Pedagogia do Oprimido, por exemplo, em outras línguas, porque não era permitido que os seus livros fossem editados no Brasil. Paulo Freire faleceu em São Paulo em 1997, aos 75 anos de idade. Não viu o país livre do analfabetismo, nem Luiz Inácio Lula da Silva, companheiro de partido, na presidência da República. Mas suas ideias de educação libertadora e transformadora continuam vivas. É a vontade política de cumprir uma tarefa fundamental do Estado. É a vontade política de ouvir o povão desse país. E é por isso que eu voto em ti. Boa noite. Um nome que se fez com a força da realidade. O Brasil já teve muitos visionários, entre eles Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Oscar Niemeyer e tantos outros. Mas foi Paulo Freire o mago da educação. Ele ensinou o caminho para os mais oprimidos e ajudou com seus métodos a iluminar a vida sofrida dos campos e da periferia das grandes cidades. Paulo Freire foi um exilado, mas o regime militar chegou tarde demais. Ele já tinha conquistado o mundo com a sua pedagogia do oprimido. Mesmo fora do Brasil, alfabetizar virou conscientizar. O Memória e Contexto fala do educador Paulo Freire. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Daqui é de bom coração, batalha pra poder ganhar o seu pão. Mas essa imagem não vai pra TV, a sociedade da elite só vê o sofrer, traficante, criança de arma na mão. Tiroteio, a bala que mata o irmão. Boa noite, prazer em recebê-los aqui. Eu queria começar pelo seguinte, 1963, Paulo Freire alfabetiza em 45 dias 300 adultos. Qual é o grande segredo do método do Paulo Freire, Elza? A alfabetização, através do que foi mostrado no vídeo que apareceu, eram os projetores que vieram da Polônia para poder estar, então, passando como se fossem slides na formação desses jovens. Com o golpe de 64, tudo isto foi fechado, houve processo, ou melhor, inquérito policial militar, e foi pela ditadura que foi implantada, diziam que os projetores eram comunistas, né? Como se o equipamento fosse uma peça que não poderia estar sendo usada. Então, acho que assim, é importante da gente estar resgatando toda essa caminhada, porque se abortou um processo que eu acredito que, se a gente tivesse naquele momento continuado, o Brasil seria diferente, né? Agora eu quero perguntar para o Walter,
por que é que os militares tinham tanto medo assim do método Paulo Freire? Então, Maria, complementando ao que a Elza está falando, o Paulo Freire ele era compromissado politicamente com a transformação da realidade social que ele entendia injusta, que ele entendia desumana. E ele não concebia a possibilidade de uma educação neutra. Sim. A educação, ela inevitavelmente é politicamente comprometida, sempre. Até quando ela se diz apartidária ou quando ela se diz não compromissada com nenhum setor da sociedade, portanto, acima... Já é uma ação política. Exatamente, já é uma acima escolha das política, ideologias. Né? A educação, ela basta a pessoa se propor a educar, ela já está educando em favor de um tipo de sociedade, Sim. em favor de um tipo de sujeito, em favor de um tipo de mundo que ela quer construir. E aí, o Paulo Freire assumiu uma posição política em favor dos injustiçados, dos oprimidos, das vítimas, do sistema que ele entendia como dominador. Sim. Ele se recusava a praticar uma educação que fosse portadora da ideologia dominante e que fosse domesticadora. Sim. E nisso tinha, do ponto de vista da ditadura militar, um perigo, sim, que seria a possibilidade, de repente, de um povo assumir para si o protagonismo da história. E essa pedagogia, ela está compromissada não para o oprimido, ela não é feita para o oprimido, e sim com o oprimido. Sim, ela é pedagogia do oprimido. Né? E isso era, sem dúvida, uma proposta extremamente revolucionária. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. A classe dominante não pode formar a classe dominada. Esta figura serena, de longas barbas e cabelos brancos, de fala pausada, encarnava um revolucionário que tinha entre suas armas poderosas um método de alfabetização de adultos que se atrevia a levar o trabalhador a discutir e transformar a realidade em que vivia. Essa história começa há exatos 90 anos. Paulo Freire nasceu em 1921, em Pernambuco, numa família com boa situação financeira. Mas a crise econômica de 29 e a morte do pai, quando ele tinha 13 anos, trouxeram grandes dificuldades. Nesta entrevista ao Museu da Pessoa, Paulo Freire conta que só não passou fome graças às árvores frutíferas dos quintais de Jaboatão dos Guararapes. E já ali se voltava contra a discriminação. Eu via, por exemplo, como os meninos de classe média abastada, por exemplo, discriminavam os meus colegas, meus amigos, filhos de camponeses, por exemplo. Desde menino que eu quase que me arrepiava diante de qualquer manifestação discriminatória. Para lutar contra a discriminação, a advocacia poderia ser uma boa ferramenta. Paulo Freire conseguiu se formar, mas abandonou o direito já na primeira causa que assumiu. E dizia, doutor Paulo, eu não posso pagar. E o senhor não vai poder me acionar contra. Então não pode tomar meus instrumentos de trabalho. A lei não permitia realmente. Nem tampouco minha filhinha. Mas meus móveis o senhor pode tomar. Então, eu deixei de ser advogado naquele dia. Uma perda para o direito e um ganho para a educação, carreira que Paulo Freire decidiu seguir. Em 1963, ele realizou sua mais marcante experiência pedagógica. Em Angicos, Rio Grande do Norte, 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias. O método seguia 3 etapas. A investigação busca palavras e temas significativos para o aluno. A tematização analisa o que estes temas e palavras representam na vida dele. E a problematização leva a uma visão crítica do mundo. A palavra tijolo, que foi usada muito na época. O que é esse tijolo? Quem faz o tijolo? Quem ganha com o tijolo? Né? O que é uma casa, um edifício? Por que o trabalhador constrói uma casa, mas tem que abandoná-la e deixá-la para o rico? Né? Quer dizer, essa visão política. Elza, um homem que muda de profissão diante de uma história de vida marcante, como o Paulo Freire fez, abandonando a advocacia, é de fato uma pessoa especial. Você conviveu com ele, eu queria que você me dissesse quem era Paulo Freire. Ele era um pai amoroso, ele era um amante de arte, de cinema, de literatura. Quero que você conte esse lado da figura. Então, era uma figura encantadora.
a nossa experiência com ele. Primeiro, quando ele veio a São Paulo para formar os jovens nessa nova caminhada, que era tentar sobrepor a nossa realidade contextual numa nova forma de conscientizar o conjunto da população desfavorecida. Sim. Tá? Porque a gente continuava tendo escolas para as pessoas que tinham seus recursos, mas a grande população de trabalhadores tudo estava sem nenhuma experiência. E esse homem, então, carinhoso, preocupado com a realidade, eu tive o privilégio de conviver, mas aqui pouco tempo, porque logo em seguida desse movimento todo, ele foi preso, né, em Recife e depois foi para o Chile. Sim. E quando eu, depois de 2 anos de prisão, fui também para o Chile, ele tinha acabado de sair do Chile para a Europa. Mas voltei a reencontrá-lo na Europa, passar uns dias na casa dele, na Suíça. Ele era um homem que gostava de música? Era um homem que gostava de música, gostava de cinema. Você lembra o que ele ouvia? Ele ouvia um pouco de tudo, mas ele gostava muito, muito das baquianas, gostava muito de músicas também nordestinas, né, da nossa realidade brasileira, e gostava muito de dançar, né? Então, era uma figura assim, humana, que em todos os lugares por onde passava, cativava a todos pela sua maneira de ser, a sua acolhida, a sua forma simples de ser, mas muito ligado às pessoas. Então, acho que esse traço humano dele foi amoroso, muito forte, muito amoroso. É uma pessoa assim, que a gente lembra com muito carinho. E ontem mesmo, na nossa Câmara Municipal, teve uma homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes, sim, que também completou 90 anos. E ele teria feito 91 em setembro, né? E o Dom Paulo foi quem foi buscar Paulo Freire quando ele chegou do exílio e o trouxe para a PUC. Então, eu acho que, assim, como eu também tinha sido da PUC, tivemos cursos juntos na PUC, foi um momento assim, muito forte, a comemoração de ontem, revendo também a caminhada conjunta dos dois, né? Agora, Walter, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dele para os países africanos de língua portuguesa. Ele foi para lá e mexeu com a educação lá na África, né? Paulo Freire, ele, na experiência de exílio, saindo do Chile, indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, ele foi contactado por países que estavam realizando seus processos de emancipação política, né? Ou seja, países da África que estavam se libertando das antigas colonizações, do neocolonialismo, sim, do século XIX, e que estavam precisando reconstruir uma identidade. Ou seja, a fama já havia ultrapassado fronteiras, né? A fama de Paulo Freire e dos métodos eu acredito que tem dois pontos marcantes que projetou Paulo Freire para o mundo. Primeiro, a alfabetização. Aquele método que, de repente, começa a alfabetizar em 45 dias, ainda que para o Paulo Freire os tais 45 dias não foi planejado, né? Ou seja, aconteceu. Exatamente, aconteceu. E Freire nunca falaria que, olha, 45 dias não. Faço. Imagina, ele nunca falaria isso, né? E o segundo foi Pedagogia do Oprimido. O livro Pedagogia do Oprimido, ele deu para Paulo Freire uma conotação internacional, porque foi um livro que falou a língua e a expectativa da humanidade, de uma boa parte da humanidade que estava excluída da possibilidade de usufruir dos bens que toda a humanidade produz. E na África, de certa maneira, o Pedagogia do Oprimido, ele caiu como uma luva, porque Freire, ele foi influenciado por autores que falavam do pós-colonialismo, ou seja, autores que falavam de como é a relação colonizador-colonizado. E um dos países que o Paulo Freire foi convidado para assessorar a construção
do projeto educativo, de maneira específica, a educação de jovens e adultos, foi Guiné-Bissau. Nesse país de língua portuguesa, Paulo Freire foi desafiado a discutir como era possível implantar a sua concepção pedagógica num país recém-libertado do processo de colonização e que precisava construir uma nova identidade nacional. E aí lá em Guiné-Bissau ele escreveu um livro, que na verdade foi o livro de cartas que ele escrevia em diálogo com os supervisores de educação do país, com os ministros da educação, e que ele falava, a partir dos problemas que Guiné-Bissau trazia para ele, como que ele analisava aqueles problemas. Então o livro chama Cartas a Guiné-Bissau, que é o maior testemunho escrito de como foi a experiência junto a países africanos de Paulo Freire. Que lindo isso. Vamos botar música para fechar o primeiro bloco com chave de ouro. Vamos lá? Marcinho do Cavaco. O que você vai tocar, Marcinho? Das outras vezes que eu tive aí, eu cantei coisas dos outros, né? Cantei coisa do João Nogueira, cantei coisa aí do Nelson Cavaquinho. Eu tô gravando aí o meu trabalho aí, tô trabalhando em cima do meu repertório, então vamos cantar o que é meu aqui. Tá bom. Pode cantar? O que você vai cantar? Eu vou cantar um samba chamado Mundo Melhor, de Robson Capela, T. Caçula e Paulo Perdigão. Né? Então vamos cantar esse samba aí. O samba é facinho, quem quiser cantar junto pode chegar. Tem uma plateia, né? Enquanto eu cantar meu partido, eu tenho fé, com esperança de um mundo melhor, se Deus quiser. Enquanto eu cantar meu partido, eu tenho fé, com esperança de um mundo melhor, se Deus quiser. O meu partido altaneiro, malandro, não é só diversão. Fala das diversidades, das dificuldades da nossa nação. Esse povo tão sofrido, que batalha pelo pão, com jeitinho brasileiro, dá um jeito maneiro na situação. Então, enquanto eu cantar meu partido, eu tenho fé, com esperança de um mundo melhor, se Deus quiser. Enquanto eu cantar meu partido, eu tenho fé, com esperança de um mundo melhor, se Deus quiser. O meu partido é inteiro, é de aglutinação, não tem distinção de cor, condição social ou de religião. É cantar com alegria essa nossa oração, e que tenha primazia